Vamos ver uma questão que o professor Oda separou pra gente? Vamos. Renatinho, é com você. Para começar, a gente vai para a questão de número 66. Vamos dar uma olhada nessa questão que tem ali um conteúdo que é um pouco específico, mas dá para você matar. A questão fala o seguinte: a cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica dessa criança pode ser classificada como... Cara, qual é a alteração que ela tem, hein? Como é que eu vou classificar essa alteração? Dê uma olhada aqui comigo. O indivíduo normal, ele possui 44 autossomos mais 2 cromossomos sexuais. As mulheres são XX e os homens são XY. O indivíduo da questão, em vez de 44 autossomos, ele tem 45, ele tem um a mais. E é o cromossomo de número 18. Como é que se classificam as mutações cromossômicas? A classificação das mutações separa as mutações em estruturais e numéricas. Mutações estruturais, como o nome já diz, modificam um pedaço da estrutura do cromossomo, mas não ele inteiro. E elas podem ser subdivididas em deleções, quando um pedaço do cromossomo é perdido, somente um pedaço. Um exemplo de uma deleção importante é a síndrome de Cri-du-Chat, onde um segmento do cromossomo 5 é perdido e gera um indivíduo com problemas respiratórios que parece um miado de gato, daí em francês, Cri-du-Chat, que é um exemplo de deleção. Pode ocorrer uma duplicação quando um segmento do cromossomo se duplica mais, sendo reinserido nesse cromossomo. Pode ser uma substituição quando há a troca de sequências de bases nitrogenadas do cromossomo. Então ela não é perdida, ela não é adicionada, ela só é trocada. Uma inversão, quando um pedaço se deleta e se reinsere no sentido oposto. E ainda uma translocação. O que seria uma translocação? Um pedaço sai de um cromossomo e acaba indo para um outro cromossomo qualquer. Existe a formação de um cromossomo chamado cromossomo Filadélfia, que se dá através da fusão de pedaços translocados do cromossomo 9 e 22. E o incrível, gente, é que esse processo acaba determinando a formação de uma doença que todo mundo conhece muito bem, que é a leucemia. Então, quando você tem essa translocação do 9 para o 22, você pode acabar tendo uma leucemia mieloide crônica. Esses processos são alterações estruturais. Agora, a maior parte das anomalias que você conhece são anomalias numéricas, são aneuploidias. As aneuploidias ocorrem quando o indivíduo tem poucos cromossomos a mais ou poucos cromossomos a menos. Se o indivíduo tem um cromossomo a mais, ele tem uma trissomia. Todo mundo já ouviu falar da trissomia do 21, que gera indivíduos com síndromes de Down. A trissomia do cromossomo 13, que gera indivíduos com síndrome de Patal. E a trissomia do cromossomo 18, que está sendo aqui listada na questão, que gera a síndrome de Edwards. O indivíduo normalmente tem dedos a mais, pode ter lábio leporino, deficiência mental, também é uma trissomia. Existem trissomias sexuais, como a superfêmea, 3X, o supermacho, que é o XYY, e ainda a síndrome de Klinefelter, que é a XXY. Um homem que tem ginecomastia, pênis reduzido, algumas características ali no meio do caminho entre o homem e a mulher. E observa, por fim existem euploidias ou poliploidias, indivíduos que possuem genomas a mais, 3N, 4N, 5N, que felizmente não sobrevivem na espécie humana, então todos os indivíduos da espécie humana são 2N, são diploides. Então a alteração cromossômica da criança, da questão, pode ser classificada como A, estrutural do tipo deleção. O cara tem um cromossomo a mais, então não é estrutural. B, numérica do tipo euploidia. Não, porque ele tem um cromossomo a mais, não um genoma a mais. C, numérica do tipo poliploidia. Também não. D, estrutural do tipo duplicação. Também não é estrutural. E letra E, numérica do tipo aneuploidia. Sim,
porque é numérica e o indivíduo só tem um cromossomo a mais. Muito obrigado, professor. Padrão cromossômico. Explica isso pra gente. O padrão cromossômico, ou o cariótipo de uma célula, é o conjunto de cromossomos que compõem o genoma, ou seja, o conjunto genético daquela célula. É isso que corresponde ao padrão genômico. Cada espécie vai ter o seu padrão genômico. Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos. Este é o nosso cariótipo normal. Mas, professor, por que a gente precisa conhecer isso? Porque conhecer o padrão cromossômico facilita em descobrir se há alguma modificação de um estado natural ou de um estado normal com relação a esse padrão. Ou seja, conhecer esse padrão faz com que a gente consiga visualizar mais facilmente uma eventual alteração. Essa alteração ela poderia ser uma modificação no número de cromossomos, a mais ou a menos, uma duplicação no número de cromossomos, uma quadruplicação no número de cromossomos. Então, existem diversas variações que podem acontecer para que ocorra essa modificação com relação ao padrão. O aluno precisa saber de tudo isso para acertar a questão? Especificamente para essa questão, não. Para essa questão, o ideal era que ele soubesse os tipos de mutações numéricas e, com isso, ele já conseguiria chegar até uma resposta correta. Quando a gente aprende na escola todo esse conteúdo, normalmente, esse conteúdo ele é ministrado no primeiro ano do ensino médio, mas é muito comum também nas escolas fazerem uma revisão desse conteúdo no terceiro ano do ensino médio. Professor, e para aquele aluno que por algum motivo não teve essa matéria ou que já teve mais algum tempo e está retomando os estudos agora, você tem alguma fonte, algum lugar onde a gente pode encontrar esse conteúdo? Bem, normalmente nos livros didáticos, esse conteúdo ele é encontrado na parte de citologia, tá? Quando se estuda o núcleo celular, obviamente das células eucariontes, você vai ter um contato maior com todas essas estruturas, incluindo os cromossomos, a sua estruturação, o seu número e outros fenômenos que acontecem com eles.